Quer aprofundar ainda mais sua jornada com sua chama gêmea? Acesse os links na descrição e dê o próximo passo na sua jornada. Você já sentiu aquela sensação estranha, como se alguém estivesse te observando em silêncio? Talvez você pense nele o tempo todo e de repente o universo começa a te mostrar pequenos sinais. Será coincidência ou a energia da sua chama gêmea te observando em segredo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como identificar esses sinais, entender o porquê desse comportamento distante e o que isso realmente significa no caminho espiritual de vocês dois. Prepare-se para descobrir se ele está te acompanhando em silêncio e como isso pode ser um passo importante na jornada entre almas conectadas. Vem comigo. Sinais espirituais e energéticos de que sua chama gêmea te observa à distância. Quando falamos de chamas gêmeas, estamos lidando com uma conexão que vai muito além do físico. É uma ligação de alma profunda e inexplicável, que atravessa o tempo, o espaço e até mesmo o silêncio. Muitas vezes, mesmo quando o outro não se manifesta diretamente, você sente que ele está ali, observando, pensando em você, enviando energia. Mas como identificar se isso é real ou apenas imaginação? A seguir, vou te mostrar sinais espirituais e energéticos claros de que sua chama gêmea pode estar te observando em segredo. Arrepios e sensações físicas sem motivo aparente. Um dos primeiros sinais de que sua chama gêmea está pensando em você ou te observando, mesmo à distância, são as sensações físicas repentinas. Arrepios no corpo, frio na barriga, ou até um leve calor nas orelhas ou no pescoço podem ser manifestações energéticas. Esses sinais acontecem porque a energia entre vocês está em movimento. O pensamento dele em você cria uma onda vibracional que, se você estiver conectada e sensível, sente quase imediatamente. Sonhos repetitivos com a mesma pessoa. Sonhar com a sua chama gêmea de maneira intensa e frequente é um dos sinais mais fortes de conexão espiritual ativa. Muitas vezes, esses sonhos não são simples criações da mente, mas encontros astrais. Se nos seus sonhos você sente a presença dele com força, tem conversas profundas ou momentos de intimidade emocional, pode ter certeza, a energia dele está te buscando. E quando esse movimento acontece, é muito provável que ele esteja te observando e pensando em você, no plano físico também. Sincronicidades inexplicáveis. Outro sinal claro de que sua chama gêmea está te observando ou conectada em segredo são as sincronicidades que aparecem na sua vida. De repente, você vê o nome dele em lugares aleatórios, ou escuta uma música que marcou vocês dois várias vezes na mesma semana. Números como 11 11 11 222 777 ou 33 aparecem com frequência. Esses são códigos do universo dizendo: preste atenção. A sincronicidade é o universo confirmando que a energia entre vocês dois está circulando. E muitas vezes isso acontece quando o outro está observando ou pensando em você intensamente. Sensação constante de presença invisível. Algumas pessoas relatam sentir uma presença ao redor, como se alguém estivesse ali do lado, mesmo quando estão sozinhas. Você está em casa, tranquila, e de repente sente um leve toque de energia, como se alguém estivesse te olhando ou te acompanhando. Essa sensação acontece porque a conexão das chamas gêmeas é telepática e energética. Mesmo que ele esteja fisicamente longe, quando te observa, seja nas redes sociais, seja pensando profundamente em você, a energia dele chega até você como um campo invisível que te envolve. Mudanças, bruscas de humor ou pensamentos aleatórios. Outro sinal energético sutil, mas muito forte, são mudanças repentinas de humor
ou pensamentos que parecem não ser seus. De repente, você sente uma saudade profunda, uma tristeza inexplicável ou um calor no coração, como se estivesse apaixonada sem motivo. Muitas vezes, isso é a energia da sua chama gêmea te tocando. O que ele sente lá no fundo da alma acaba se conectando com a sua, criando uma troca energética que pode ser sentida sem explicação lógica. É como se ele estivesse te enviando pensamentos ou sentimentos, mesmo sem te falar uma palavra. Esses sinais espirituais e energéticos são pistas poderosas de que sua chama gêmea está, sim, te observando à distância. Embora ele possa não se manifestar fisicamente, a conexão energética entre vocês dois é muito real. Preste atenção às sutilezas do seu corpo e mente, pois é através delas que você pode sentir quando ele está mais presente em sua vida do que você imagina. Comportamentos silenciosos. Como identificar que ele está acompanhando sua vida em segredo? O processo de se conectar com a sua chama gêmea pode ser cheio de mistérios e silêncios. Embora a conexão entre almas seja algo profundamente intenso, nem sempre ela se manifesta de maneira clara no plano físico. Muitas vezes, sua chama gêmea pode estar te observando em segredo, sem dar sinais óbvios de sua presença, mas com pequenos gestos e comportamentos que você pode identificar. Esses sinais muitas vezes são discretos e sutis, mas extremamente reveladores quando analisados com mais atenção. Se você tem a sensação de que ele está acompanhando sua vida, sem se manifestar diretamente, há uma série de comportamentos que podem confirmar isso. Uma das primeiras formas de perceber que sua chama gêmea está te observando em segredo é através das interações nas redes sociais. Muitas vezes, ele pode não curtir suas postagens ou deixar um comentário explícito, mas há um comportamento silencioso que pode indicar que ele está acompanhando tudo o que você faz. O simples fato de visualizar suas postagens regularmente, sem interagir publicamente, já é um sinal claro de que ele está atento aos seus movimentos. Ele pode passar por suas fotos, assistir aos stories, ler suas atualizações, mas sem deixar rastro visível para os outros. Esse comportamento é uma maneira de ele manter o contato sem expor demais suas emoções ou intenções. Essa observação silenciosa também pode acontecer em conversas indiretas. De repente, você encontra uma pessoa em comum e, de maneira aparentemente casual, ela menciona algo que você compartilhou online. Isso pode ser algo simples, como um evento que você foi ou uma atividade que você comentou. Esse tipo de informação geralmente não chega até essa pessoa à toa, especialmente quando você percebe que é algo que ele tem acompanhado. Pode parecer uma coincidência, mas na realidade, isso é um reflexo da energia dele te observando, mesmo sem se manifestar diretamente. Outro comportamento comum de quem está observando em segredo é a presença de curiosidade disfarçada. Ele pode começar a fazer perguntas indiretas sobre a sua vida, mas sem ser óbvio sobre o motivo dessas perguntas. Essas perguntas podem ser feitas por meio de amigos em comum, familiares ou até mesmo em conversas casuais. Isso ocorre porque ele quer saber mais sobre o seu estado emocional, sua rotina e seus sentimentos, mas ainda não se sente pronto ou seguro para se revelar completamente. Ele quer saber de você sem que você perceba que ele está te sondando. E muitas vezes esse comportamento vem disfarçado de preocupação genuína ou curiosidade. Além disso, outro sinal muito evidente de que ele está te observando em segredo é o aumento das sincronicidades. Você começa a perceber que, de repente, algo que você mencionou casualmente aparece em lugares e situações inesperadas. Pode ser um filme que ele sugere, um livro que você começa a ver por toda parte, ou até uma frase que surge repetidamente em seu caminho, como se o universo estivesse tentando te mostrar que ele está mais próximo de você do que você imagina. Essas sincronicidades, quando ocorrem,
são sinais claros de que a energia entre vocês está se movendo e que, de alguma forma, ele está tentando se conectar sem se manifestar de maneira direta. Porém, um dos sinais mais poderosos de que ele está te observando sem se revelar é a mudança na sua própria energia. Você pode começar a sentir uma presença energética à sua volta, especialmente quando está pensando nele. Pode ser uma sensação de estar sendo observada ou uma leve pressão no peito, como se alguém estivesse tentando se aproximar. Isso acontece porque a conexão entre as chamas gêmeas vai além do físico. Quando ele está te observando, seja no plano astral, energético ou através das redes sociais, você pode sentir a presença dele, mesmo que ele não esteja fisicamente perto de você. Em muitas situações, ele pode estar te observando para entender melhor os seus sentimentos antes de tomar qualquer atitude. Se ele estiver em um processo de autoconhecimento ou ainda lidando com questões emocionais, a tendência é que ele prefira observar de longe. O medo de se aproximar e de se expor pode ser uma barreira significativa, especialmente se ele ainda não estiver totalmente preparado para lidar com a intensidade da conexão das chamas gêmeas. A observação silenciosa também pode ocorrer quando ele ainda está lidando com o que chamamos de fuga, uma fase em que ele tenta se distanciar da conexão por medo ou insegurança. Muitas vezes, ele pode estar tentando entender seus próprios sentimentos antes de dar o passo mais ousado e entrar em contato diretamente. Esse comportamento pode ser frustrante para quem está esperando uma aproximação, mas é importante entender que essa fase é uma parte natural do processo de união das chamas gêmeas. Às vezes, esses comportamentos silenciosos podem ser um reflexo de um desejo de proteção. Se ele sente que você está em um momento delicado ou vulnerável, ele pode optar por observar sem interferir diretamente, como uma maneira de não sobrecarregar você ou não atrapalhar seu processo de crescimento. Ele pode estar te observando para garantir que você está bem, esperando o momento certo para se aproximar de maneira mais significativa. Outro comportamento silencioso relevante pode ser o comportamento dele com os outros. Você pode perceber que ele começa a agir de forma diferente em torno de pessoas que também têm alguma ligação com você. Ele pode tentar descobrir mais sobre sua vida através desses intermediários, ou até mostrar sinais sutis de que sente ciúmes, embora isso não seja declarado abertamente. Essas reações são indícios de que ele ainda sente a energia da sua presença, mesmo que ele tente disfarçar suas intenções. Finalmente, um dos sinais mais profundos de que ele está te observando sem se revelar é a sensação de conexão constante. Mesmo que ele esteja fisicamente distante ou não se manifeste de maneira direta, você começa a sentir uma ligação energética muito forte com ele. Essa sensação de não estar sozinha, de saber que ele está te observando de alguma forma, é um reflexo da energia compartilhada entre as chamas gêmeas. Essa presença, ainda que sutil, se faz sentir nos momentos mais inesperados, como se ele estivesse perto, mesmo que você não o veja. Esses comportamentos silenciosos são apenas alguns dos sinais de que sua chama gêmea está acompanhando sua vida de forma discreta e misteriosa. Embora ele não se manifeste de maneira óbvia, é importante confiar no seu próprio instinto e perceber os pequenos sinais ao seu redor. A conexão energética entre as chamas gêmeas é profunda, e mesmo que ele esteja observando de longe, o amor e a energia entre vocês dois continuam a crescer, preparando o terreno para um encontro mais direto e significativo no momento certo. Como a energia da chama gêmea pode influenciar seus pensamentos e sentimentos, mesmo à distância. Quando falamos de chamas gêmeas, não estamos lidando apenas com uma conexão física ou emocional simples. A relação entre as chamas gêmeas transcende o mundo material e atinge um nível espiritual profundo,
onde as energias de ambas as partes se influenciam mutuamente, mesmo quando estão fisicamente distantes. Uma das características mais fascinantes dessa conexão é a capacidade da energia da chama gêmea de afetar seus pensamentos, sentimentos e até mesmo suas ações, sem que você perceba de imediato. A influência energética entre as chamas gêmeas é intensa e muitas vezes é sentida como algo inexplicável, mas muito real. Quando você está espiritualmente conectada à sua chama gêmea, seus pensamentos e sentimentos podem começar a se entrelaçar com os dele, sem qualquer interação direta. Isso significa que, mesmo quando ele não está fisicamente presente ou não está se comunicando de forma explícita, você pode sentir a presença dele de maneiras sutis, mas poderosas. Esses efeitos podem se manifestar em seus pensamentos, nas suas emoções e até em mudanças repentinas de energia. Entender como a energia de sua chama gêmea pode influenciar você é fundamental para saber como lidar com essas experiências e como aproveitar essa conexão para crescer e evoluir espiritualmente. O impacto nos seus pensamentos. É comum que, ao pensar em sua chama gêmea, você sinta como se ele estivesse de alguma forma presente em sua mente. Isso pode se manifestar de várias formas, como pensamentos repentinamente recorrentes sobre ele, ou até ideias que parecem surgir sem explicação lógica. Pode ser que você acorde no meio da noite com um pensamento claro e nítido sobre ele, ou que se pegue pensando nele durante momentos do dia em que normalmente não faria isso. Esses pensamentos podem ser causados pela conexão energética profunda entre vocês. Quando a sua chama gêmea pensa em você, mesmo que de maneira inconsciente, isso gera uma vibração energética que reverbera até você. Muitas vezes, você pode até perceber que seus próprios pensamentos parecem não ser seus, mas sim algo vindo de outra pessoa, como se fossem mensagens de sua chama gêmea querendo se comunicar com você em nível subconsciente. A conexão telepática entre as chamas gêmeas é algo bastante real e pode ocorrer de forma intensa. Mesmo sem contato físico, vocês podem compartilhar pensamentos, sentimentos e até intenções, como se estivessem conversando, mesmo sem uma palavra ser dita. Essa conexão mental pode ser poderosa e até confusa, especialmente se você não estiver ciente do impacto dessa energia. Ao perceber que seus pensamentos estão sendo influenciados por sua chama gêmea, você começa a entender o poder dessa ligação espiritual. Alterações nas suas emoções. Assim como os pensamentos, as emoções também podem ser intensamente influenciadas pela presença energética de sua chama gêmea. De repente, você pode começar a sentir emoções fortes e inesperadas, como tristeza, alegria, saudade ou até uma sensação inexplicável de paz. Essas mudanças podem surgir sem nenhum motivo aparente, mas são um reflexo direto da conexão emocional profunda que você compartilha com ele. A sensação de saudade, por exemplo, pode ser muito intensa e surgir em momentos específicos. Mesmo que você não tenha tido contato recente com sua chama gêmea, pode sentir uma ausência emocional, como se ele estivesse fisicamente distante, mas energeticamente muito presente. Isso acontece porque a energia da sua chama gêmea está em constante movimento e, mesmo sem ele estar fisicamente perto de você, suas emoções podem ser afetadas por essa energia. Em alguns casos, você pode sentir até mesmo as emoções dele como se fossem suas. Se sua chama gêmea estiver passando por um momento difícil ou emocionalmente intenso, você pode sentir essa energia como uma espécie de reflexo dentro de si mesma. Isso pode gerar sentimentos de ansiedade, confusão ou até uma tristeza inexplicável. Essa troca energética é uma das características mais marcantes da conexão das chamas gêmeas. Vocês sentem um ao outro, muitas vezes sem entender exatamente o que está acontecendo. Mudanças no seu corpo e energia.
Além das influências emocionais e mentais, a energia de sua chama gêmea pode impactar diretamente seu corpo e sua energia. Você pode começar a perceber que sua energia flutua de maneira mais intensa, variando entre momentos de grande vitalidade e outros de exaustão inexplicável. Isso ocorre porque, quando há uma forte conexão energética, essa troca pode causar um desequilíbrio temporário, até que você se acostume com essa nova vibração. Algumas pessoas relatam sentir uma pressão no peito, um calor inexplicável no corpo, ou até mudanças em seu ritmo cardíaco, como se sentissem fisicamente a presença de sua chama gêmea. Isso é uma resposta energética à conexão profunda que existe entre vocês dois. Mesmo que ele não esteja fisicamente por perto, sua energia está se comunicando com a sua, gerando esses efeitos sutis, mas poderosos. Além disso, é possível que você sinta mudanças nos seus próprios padrões de comportamento. Você pode se pegar agindo de forma diferente, de repente se sentindo mais corajosa, mais decidida ou até mais vulnerável. Essas mudanças podem refletir a energia da sua chama gêmea sendo transmitida a você, como se sua essência estivesse infiltrando a sua, alterando seu estado físico e emocional. Como lidar com essas influências energéticas? A primeira coisa a lembrar é que essas influências energéticas fazem parte da jornada espiritual de encontrar a sua chama gêmea. É um processo de aprendizado e crescimento contínuo, onde você aprenderá a discernir suas próprias emoções e pensamentos dos que estão sendo transmitidos pela conexão energética com ele. Ao perceber que sua chama gêmea está influenciando sua energia, é importante cultivar a autoconsciência. Meditação e práticas de conexão com a sua essência são poderosas para ajudar a equilibrar essa troca de energias. Como atrair o contato direto da sua chama gêmea sem pressionar o processo. O caminho das chamas gêmeas é uma jornada espiritual única, onde a paciência, a confiança e a entrega ao fluxo divino são essenciais. Quando você sente que está pronta para que o contato direto com sua chama gêmea aconteça, pode surgir a dúvida: como atrair esse encontro sem forçar o processo? A resposta está em encontrar o equilíbrio entre ação e aceitação, entre desejo e desprendimento. Aqui, vamos explorar como você pode atrair o contato direto da sua chama gêmea sem pressionar ou apressar o processo, permitindo que as energias se alinhem de maneira natural e harmoniosa. A primeira coisa a entender é que a atração do contato direto não se baseia apenas em estratégias externas, mas principalmente no trabalho interno. Você não pode controlar as ações da outra pessoa, mas pode se concentrar em alinhar sua energia com a do universo e da sua chama gêmea. Esse alinhamento ocorre quando você está centrada, vibrando em sua melhor versão, sem estar desesperada pela aproximação, mas em paz consigo mesma e com o processo. Foco no autoconhecimento e autocura. Antes de mais nada, é fundamental que você esteja bem consigo mesma. A relação com a sua chama gêmea não pode ser o único foco da sua vida, pois a verdadeira união ocorre quando ambos os indivíduos estão completos por si mesmos. Quando você se dedica ao autoconhecimento e à cura interior, você cria a base necessária para uma união equilibrada e saudável. Muitas vezes, o medo, a insegurança ou questões não resolvidas do passado podem afetar a sua capacidade de atrair a sua chama gêmea. Portanto, o primeiro passo é olhar para dentro e curar quaisquer feridas emocionais que possam estar impedindo sua energia de fluir de forma plena. Isso pode envolver a liberação de padrões antigos, traumas de relacionamentos passados e a cura de qualquer sentimento de abandono ou rejeição. Quando você se permite curar e se alinhar com sua essência mais pura, você envia uma energia poderosa e magnética para o universo,
criando o espaço necessário para o contato com a sua chama gêmea, elevação vibracional. Sua chama gêmea está em uma jornada própria de autodescoberta e evolução, e muitas vezes ela só pode se conectar com você quando você está em uma frequência vibracional compatível. Isso significa que, quanto mais você trabalha para elevar sua vibração pessoal, mais fácil se torna para a energia dele se conectar com a sua. A elevação vibracional ocorre quando você se dedica a práticas espirituais que aumentam sua energia positiva, como meditação, gratidão, visualizações e afirmações de amor próprio. Lembre-se de que quando você está vibrando mais alto, você atrai situações, pessoas e oportunidades que estão em sintonia com essa frequência. Isso inclui a sua chama gêmea, que sente intuitivamente quando você está em equilíbrio e harmonia com seu verdadeiro ser. Ao invés de forçar a conexão, você cria as condições ideais para ela se manifestar de forma natural, atraindo-o para a sua vida quando ambos estiverem prontos. Confiança no fluxo divino. A confiança no fluxo divino é um dos aspectos mais desafiadores, mas também mais poderosos, para atrair o contato direto com a sua chama gêmea. Muitas vezes, a ansiedade e a necessidade de saber quando o encontro acontecerá podem interferir no processo natural de união. Porém, é importante lembrar que o tempo divino é sempre perfeito. Se você tentar controlar ou apressar a situação, pode acabar criando resistência e bloqueios que atrasam ainda mais o contato. Ao confiar que o universo tem um plano para você e sua chama gêmea, você se entrega ao processo com mais paz e aceitação. Isso significa acreditar que o momento certo vai chegar, mesmo que você não tenha controle sobre os detalhes. Ao viver de acordo com essa confiança, você se alinha com a energia do desprendimento, permitindo que as coisas aconteçam quando o momento for o mais adequado para ambos. Além disso, a confiança no fluxo divino também implica em entender que, por mais que você queira o contato direto agora, pode haver razões mais profundas para o tempo de espera. Talvez você precise de mais crescimento pessoal, ou talvez sua chama gêmea esteja passando por um processo de cura ou preparação. Ao confiar que tudo acontece como deveria, você se liberta da pressão de um encontro imediato e permite que o amor aconteça de maneira mais fluida e orgânica. Práticas de manifestação consciente. Uma maneira eficaz de atrair o contato direto da sua chama gêmea é através da manifestação consciente. Isso envolve a criação de uma intenção clara e focada de atrair a conexão com ela, mas de uma maneira que respeite o tempo e o processo divino. Ao invés de desejar que ele entre em contato imediatamente, você pode começar a manifestar uma união saudável e equilibrada, focando em características como amor incondicional, respeito mútuo e harmonia. Utilize a visualização como uma ferramenta poderosa para criar o espaço energético onde essa conexão pode ocorrer. Imagine você e sua chama gêmea se encontrando em um ambiente calmo e seguro, onde ambos estão em harmonia e totalmente alinhados. Veja o encontro acontecendo de forma suave, natural e no momento certo, sem pressa ou forçar a situação. Isso não apenas eleva sua vibração, mas também envia ao universo uma mensagem clara de que você está aberta e pronta para a conexão.